Olá, terceira série, tudo bem? Como vocês estão, meus queridos? Estou com saudade de vocês, estou com saudade das nossas aulas presenciais. Eu aqui, professora Daiane, quem vos fala, estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo de Química, certo? Quero que vocês deem uma olhada lá na página 48 do nosso material, onde começa o conteúdo de haletos orgânicos, tá? Quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre os haletos, né? Então, assim, primeira coisa, por que eles recebem esse nome, esse termo, haleto? Porque eles são átomos, são moléculas onde vai aparecer os átomos de halogênios. Halogênios, aqui na família 17 ou 7A da tabela periódica. Flúor, cloro, bromo e iodo, ok? Então, por ser halogênios, esses átomos que vão aparecer nessas moléculas são chamados, então, esses compostos são chamados, então, de haletos orgânicos, ok? Então, os haletos, eles são derivados dos hidrocarbonetos, nomenclatura bastante parecida, né? Vocês vão usar a nomenclatura inicial dos hidrocarbonetos, como vocês já conhecem. Não é difícil trabalhar com eles, porque a única coisa que vai mudar vai ser o aparecimento desses átomos de halogênios aqui, ok? Então, são derivados dos hidrocarbonetos. Preparei um esqueminha aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Eles são derivados porque é retirado um átomo de hidrogênio, ou mais átomos, dependendo da quantidade de halogênios que for acrescentado, é retirado o átomo de hidrogênio e substituído por um halogênio. Como eles são da 17 ou da 7A, eles só fazem uma ligação química, então eles acabam entrando no lugar do hidrogênio mesmo, ok? Derivados de hidrocarbonetos, átomos, como eu já falei, de flúor, cloro, bromo ou iodo, ok? A nomenclatura vai ser bem simples, onde você coloca o nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto. Ou seja, se você tem lá um átomo de carbono que com lá a derivação de hidrocarboneto CH4, um carbono, 4 hidrogênios, você tinha o metano. Retirando um hidrogênio e colocando um átomo de cloro, por exemplo, você vai ter o clorometano, ok? Então, é bem simples a nomenclatura ali, tá? Na cadeia ramificada, ele entra como uma ramificação, ele entra como um grupo orgânico. Então, assim como você coloca lá na tua cadeia o nome da ramificação, metil, etil, você vai colocar também o nome do halogênio em ordem alfabética, como uma ramificação normal. Então, se você tem lá, por exemplo, um átomo de cloro, ele vai vir antes do metil, ele vai vir antes do etil, por ser em ordem alfabética, aparecer na frente na nomenclatura, só isso, tá? Então, aqui coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, quando você tem ali, por exemplo, como eu falei, o clorometano, CH3Cl, você só substituiu um átomo de hidrogênio pelo átomo de cloro, ok? E aqui, no caso de uma cadeia ramificada, né, o átomo de cloro aqui, o metil aqui. Então, da mesma forma, você só vai fazer a nomenclatura em ordem alfabética, 2 cloro, 3 metil butano, porque a nomenclatura do hidrocarboneto segue normalmente como vocês já conheciam, ok? Então, não é difícil trabalhar com a nomenclatura dos haletos, tá? Existe uma nomenclatura chamada de nomenclatura semissistemática. Essa nomenclatura que nós falamos aqui, né, ela é a nomenclatura oficial da IUPAC. Então, essa é a nomenclatura oficial, original da IUPAC, tá? Existe uma nomenclatura chamada de semissistemática, que é aquela nomenclatura não oficial, mas que às vezes aparece ainda em alguns termos, aí, em algumas provas, em alguns livros, em alguns materiais ele aparece, tá? Na nomenclatura semissistemática, no caso não oficial, né, ela denomina da seguinte forma: os 4 halogênios aqui, né, o exemplo para vocês, também tá ali na apostila, com os termos assim, ó, fluoreto, para o átomo de flúor, cloreto, brometo e iodeto. E na sequência, cloro, bromo e iodo, né, e o nome do hidrocarboneto. Então, por exemplo, aqui, você tem um iodo, né, seria como a nomenclatura iodeto de e o nome do hidrocarboneto, iodeto de etano, tá? Então, a nomenclatura oficial que nós já conhecemos, né? Iodo etano, que seria com o nome do iodo como se fosse uma ramificação, né? Iodo,
e etano, que é essa parte da cadeia de hidrocarboneto normal, né? Ou iodeto de etila, tá? Se utiliza o etila por ser uma ramificação, por ser considerado o grupo orgânico etila e não o etil como uma ramificação ali, tá? Classificação dos aletos. De acordo com o número, com o átomo de carbono que ele estiver ligado. Então, se você tiver o aleto ligado a um carbono primário, ele é chamado de aleto primário. Se o átomo de carbono que estiver ligado ao aleto for um carbono secundário, ele vai ser um aleto secundário, né? E se for um carbono terciário, que vocês já conhecem essa classificação, aleto terciário. Então, essa classificação é simples, ela só é baseada no átomo de carbono que estiver ligado ao aleto, ou halogênio ali no caso, tá? As propriedades físicas dos aletos orgânicos, tá? Parecido com as propriedades químicas dos hidrocarbonetos. A diferença aqui é que, por exemplo, ó, primeira semelhança aqui. Como é semelhante ao hidrocarboneto, o ponto de ebulição vai aumentar de acordo com o aumento da cadeia carbônica. Então, se você tem uma cadeia com mais átomos de carbono, o ponto de ebulição vai ser maior. Mesmo sendo um aleto, ele vai ter essa característica igual à característica dos hidrocarbonetos, tá? O que vai diferenciar? O que vai diferenciar é que, dependendo do aleto orgânico, a massa dele pode ser maior. Então, como a massa molecular também interfere no ponto de ebulição, dependendo do halogênio que estiver presente na cadeia, o ponto de ebulição vai ser maior, mesmo com a mesma quantidade de átomos de carbono. Então, tem ali na apostila de vocês esses dois exemplos aqui também, tá? Você tem ali, por exemplo, com 2 átomos de carbono e um flúor, né? Fluoretano. Tá? Você tem aqui o ponto de ebulição menos 37,7. Negativo aqui a temperatura de ebulição, né? Já o bromo, aqui, bromo, etano, só mudou o halogênio, a cadeia de carbono é igual, né? Mudou aqui o halogênio, ponto de ebulição já foi para 38,5 positivo, tá? Então, essa diferença se dá pela massa do bromo ser muito maior do que a massa do flúor. Então, quando você tem a diferença aqui na massa molecular também do composto, então vai ter diferença também no ponto de ebulição, ok? Então, semelhante sim aos dos hidrocarbonetos, só tem que observar essa questão. Além do tamanho da cadeia fazer diferença, né? O halogênio que estiver presente aqui também vai dar essa mudança ali no ponto de ebulição e nas outras propriedades físicas também, né? O tipo de ligação, as interações que fazem a união dessas moléculas. As interações são de polo, assim como a maioria lá dos hidrocarbonetos, que a gente já viu, tá? A solubilidade, eles são pouco solúveis em água, então a denominação que aparece aqui para vocês é lipossolúveis. Lipossolúveis significa que são solúveis em gordura, né? E na indústria química, eles são muito utilizados na parte de inseticidas, de pesticidas, de desodorantes, de vários tipos de produtos. Quero que vocês deem uma olhadinha lá na apostila de vocês, tá? Onde fala sobre os aletos, ali na página 52, né? Onde remete ali algumas consequências, algumas situações que ocorreram. Vocês são jovens, não vão lembrar, mas há algum tempo atrás, aí na década de 90, mais ou menos, né? Houve uma grande mobilização em torno disso, porque os produtos que utilizavam os chamados CFCs, que eram gases à base de cloro, flúor e carbono, né? Esses gases, eles emitiam um tipo de partícula que acabava degradando a camada de ozônio. Então, quando começou-se a focar nesse assunto, foi-se feita uma grande campanha para extinguir esse tipo de gás do comércio, né? Então, vários desodorantes, os gases de geladeira, vários produtos que eram utilizados com esse tipo de produto, que eram fabricados com esse tipo de produto, eles tiveram que ser modificados, ser fabricados com outros componentes, como o butano, por exemplo, que não iria interferir na camada de ozônio, tá? Então, isso aparece mais detalhadamente ali para vocês na página 52, né?
E aí, eu quero que vocês vão ali na sequência, começa na página 53, eu vou enviar a descrição disso junto ali com o vídeo, né? Na página 53 começam os exercícios, tá? 53 a 55, né? Eu quero que vocês tentem resolvê-los e me enviem pelo aplicativo, pelo Positivo On. Vai estar liberado lá nas atividades, uma atividade sobre haletos orgânicos. Vocês vão responder na apostila, fotografar os exercícios resolvidos e me enviar em forma de arquivo ali pelo aplicativo ou no computador ou pelo celular no Positivo On, ok? Não tem problema se estiver errado, não se detenham nisso. Talvez vocês tenham um pouco de dificuldade, a nomenclatura ali baseada nos hidrocarbonetos, vai esquecer alguma coisinha, podem consultar, podem fazer com calma, né? Se tiver errado, na próxima aula eu retomo e corrijo com vocês. O importante é que vocês me enviem.